Estamos de Bíblia aberta em Atos e hoje vamos para a primeira parte do capítulo 2. Capítulo muito importante para a vida da Igreja, pois ajuda-nos a perceber como devemos depender do Espírito Santo para realizar a obra para a qual nós fomos chamados. É curioso notar que nas igrejas batistas, normalmente fala-se em Deus, fala-se em Jesus, poucas vezes se fala do Espírito Santo, o qual também é uma pessoa da Trindade, tal como o Pai, tal como o Filho. Isto acontece talvez por dois motivos. Primeiro, medo de sermos chamados de pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais, ou, segundo lugar, por causa de muitos abusos existentes. Contudo, não deve ser o medo, não deve ser o abuso que nos deve fazer parar de falar do Espírito Santo. Agora, tendo isto em mente, gostava que nós pensássemos um pouco em algumas perguntas. Temos sentido alegria por pertencermos a Deus? Temos vivido essa alegria por pertencermos a Deus? Partilhamos essa alegria com as pessoas que estão à nossa volta? Sejamos sinceros, há quanto tempo nós não sentimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? É verdade que pode acontecer estarmos muito habituados a ouvir a palavra, a vir à igreja, por causa de algum tipo de rotina, que quase sem nós darmos conta, passamos a vir à igreja apenas como um ritual e a palavra de Deus não nos está a transformar. Se isso acontecer, o segredo não está em desistir, mas em pedir a Deus para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, quebre o nosso coração, para que possamos então viver, possamos então sentir a presença de Deus em nós. Vamos abrir então as Bíblias em Atos capítulo 2, vamos ler os primeiros 12 versículos. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 12, e o título da mensagem de hoje é Sermos Carismáticos, uma igreja carismática. Vamos ler então o versículo 1. Quando chegou o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a palavra Pentecostes significa 50. Neste caso em concreto, se celebrava 50 dias após a Páscoa. Esta era uma das 3 grandes festas que se celebrava em Jerusalém. Vinham pessoas de toda a parte do mundo, em jeito de romaria, para festejarem este momento muito simbólico nas suas vidas. Havia uma aglomeração bastante grande de pessoas, algo que hoje não seria permitido segundo as regras da igreja. Lucas, então autor deste livro, disse que os discípulos de Jesus, e na altura eram 12 os apóstolos, já vimos a semana passada a substituição de Judas por Matias, então 12 apóstolos mais os 120 discípulos, estavam reunidos no mesmo lugar, provavelmente num lugar muito próximo do templo, para festejar então esta festa tão importante. Versículo 2. Reparemos em cada palavra, no pormenor de cada palavra aqui existente. De repente, veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte, que ressoou por toda a casa onde se encontrava. Olhemos então novamente com atenção. Reparem a expressão logo no início. De repente. Isto significa que aquilo que aconteceu como uma ação livre e espontânea da vontade de Deus e que não era fruto de qualquer tipo de ação ou técnica humana para controlar o ambiente. Não, foi Deus que agiu assim e ninguém sabia o que se iria passar, de repente. Isto mostra-nos que Deus age como Ele quer e quando Ele quiser, da forma que pretender. Diz ainda o versículo, um ruído semelhante ao de um vento. Ao longo da Bíblia nós vemos várias teofanias, isto é, várias manifestações de Deus no seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos Deus a manifestar-se, guiando o povo através de uma coluna de nuvens de dia e à noite através de uma coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, 22. No batismo de Jesus, vemos o Espírito Santo a manifestar-se através de uma pomba. Em Atos 4 podemos ver o Espírito Santo a manifestar-se de uma forma tão forte que fez com que uma casa tremesse. No capítulo 16 houve inclusive até um terremoto. Qual a razão de Deus então se ter manifestado de diversas formas? Não sabemos. A nossa mente é limitada. O que sabemos é que Deus age como quer, como Ele quiser,
e que não podemos determinar aquilo que Deus irá fazer. Expressões como eu determino, isso não deve fazer parte do vocabulário do cristão. É Deus que determina, é Deus que faz. Sinceramente, eu não sei se anda à procura de ter experiências, algum tipo de experiências místicas com Deus, achando que isso é que vai dar força à sua vida. O que eu sei, principalmente no meu caso, é que muitas vezes achamos que esse tipo de experiências com Deus é que nos faz mostrar se Deus está a agir na nossa vida, se nós sentimos algum tipo de misticismo em nós. Vemos então cada vez mais, isso é notório, de pessoas à procura de igrejas ou de pessoas que possam produzir, em certo sentido, este tipo de experiências sensoriais. Estamos a cantar e sentimos alguma coisa no corpo, alguma coisa num ambiente extraordinário, e é isso que nós achamos. Ouviste? Então Deus está presente. Quero deixar um alerta. Tudo o que é produzido pelos homens tem um efeito momentâneo e não produz nada na nossa vida e nem na vida daqueles que nos rodeiam. Eu podia estar aqui a pregar com uma música de fundo para tentar criar algum clima. Mas nós não estamos à procura de climas, nós estamos à procura que o Espírito Santo fale nas nossas vidas através da palavra do Senhor. Ela é suficiente. O Espírito Santo tem poder para quebrar qualquer tipo de pessoa. Quando Deus age, certamente algumas coisas poderão ou não poderão acontecer. Versículo 3. Foram então vistas por eles umas línguas, repare, como de fogo, que se espalharam e desceram sobre cada um deles. Olhamos então para este versículo, percebemos que as línguas eram como se fossem línguas de fogo. Isto é, não eram mesmo de fogo. Eram apenas uma indicação para os discípulos compreenderem o que se passava e não se assustarem. Isto aconteceu com todos os discípulos de Jesus que lá estavam presentes. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, notamos mais uma vez que todos os discípulos de Jesus começaram a falar línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu. Será que o Espírito Santo age sempre assim? Será que aquilo que aconteceu em Atos 2 tem que acontecer nos dias 2 e que teve que acontecer sempre ao longo da história? Será que todos os filhos de Deus terão de falar línguas como resultado da entrada do Espírito Santo nas suas vidas? Basta passarmos 2 capítulos à frente, Atos capítulo 4, versículo 31, e podemos ver, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que é que nós aprendemos deste texto? O Espírito Santo manifestou-se e ninguém falou línguas. Então, a experiência de Atos 2, logo passado 2 capítulos, ela não se repete. Então, o que podemos depreender deste texto? O Espírito Santo moveu-se e eles anunciaram o quê? A palavra de Deus. Este aspecto, então, torna-se fundamental para que conseguimos extrair a verdade central deste texto e para sermos, então, igrejas carismáticas. Então, que tipo de línguas eram estas? Será que ninguém compreendia estas línguas? Seriam línguas celestiais? Será que o dom de línguas estava a ser manifestado por quem falava, os cristãos, ou por quem ouvia, as pessoas que não eram cristãs? Vamos encontrar a resposta no texto. Versículo 5. Encontravam-se em Jerusalém, nesta altura, judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Mais uma vez, vinham uma grande peregrinação para Jerusalém. Versículo 6 a versículo 11. A parte inicial do versículo 11. Quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. A multidão ficou de veras maravilhada e diziam uns aos outros: estes homens que estão a falar não são todos da Galileia? Como é que cada um de nós os ouve na sua própria língua? Há aqui gente que veio da Pártia, de Média, da Elândia, de Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. E alguns vieram de Roma. Uns são judeus e outros convertidos à religião judaica.
Alguns ainda vieram de Creta e outros da Arábia. Então aquelas pessoas ouviram um ruído enorme. Como é normal quando estas coisas acontecem, as pessoas vão ter... O que é que se passou? E vão todos lá. No entanto, aquilo que mais os surpreendeu não foi o barulho do vento. Foi sim ouvirem falar os discípulos na sua própria língua. E estavam aqui representadas 15 nações diferentes. Ficaram maravilhados com o que ouviram. Isto é, imaginemos o seguinte. Eu, português de Portugal, falo português de Portugal, e estou a falar português de Portugal, e o Rafael, representando aqui no ouve falar... como é que se chama? Rafael. Pronto, eu ouvi o nome. Ouve falar na sua própria língua. A Pela, representando o Uruguai, ouve falar em espanhol. E creio. Mas imaginemos que havia aqui pessoas ucranianas, italianas. Eu falava em português e cada pessoa ouvia na sua própria língua. O que é que isto nos mostra? Que eram línguas conhecidas e identificadas por pessoas que não eram convertidas a Cristo. Reparemos qual era o objetivo de tudo isto que aconteceu. Versículo 11, parte final. Todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo fez na vida dos cristãos tinha um objetivo. Haver línguas tinha um objetivo. Qual era? Anunciar as coisas maravilhosas que Deus tinha feito aos incrédulos. Vale a pena refletir sobre isto. Qual é muitas vezes o objetivo? Nós queremos ter um tipo de experiência mística com Deus. É para falar de Deus às outras pessoas? Não, é para nós sentirmos. Deus ama-me porque eu senti isto na minha vida. Deus ama-me, Deus está presente comigo porque eu senti alguma coisa de especial. Porque eu arrepiei-me quando estava a cantar o louvor, etc, etc, etc. E começamos a centrar a vida cristã em nós. Então precisamos de ter cuidado e perceber se a vida cristã é acerca de nós ou é acerca de Deus e ver as nossas vidas a crescerem espiritualmente e a levarmos a palavra de Deus aos outros. Versículo 12. Estavam todos muito admirados. Sem saberem o que pensar. E perguntavam: que quer isto dizer? Mas outros diziam e gozavam: eles estão, mas bêbados. Todos então ficaram admirados com aquilo que estava a passar. Alguém falava e todos ouviam na sua própria língua. No entanto, uns queriam saber mais, tal a perplexidade daquilo que estava a acontecer, e os restantes achavam que estavam bêbados. Os que não entenderam o que estava a acontecer, então achavam que havia ali algo a mais. Agora, que aplicações nós podemos tirar aqui para os nossos dias? Como podemos ser carismáticos? Como é que a nossa igreja pode ser uma igreja carismática, no mesmo centro batista? Em primeiro lugar, o Espírito Santo está connosco. Nós acreditamos, porque a Bíblia assim o afirma, em Efésios capítulo 4, versículo 5, que o Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O Espírito Santo entra na altura da nossa conversão. Aconteceu. Então, quando nós acreditamos em Jesus, o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas. É por isso que nós também acreditamos e afirmamos que a Bíblia assim diz que o Espírito Santo dá dons às pessoas conforme o seu desejo para o crescimento da igreja. E isso significa sermos então carismáticos. A afirmação de que nós somos carismáticos é uma afirmação que o Espírito Santo dá dons à igreja para o serviço da própria igreja. Às vezes dizemos e perdemos o sentido da palavra que os carismáticos são os nossos irmãos da linha pentecostal. Mas isso não é correto. Sermos carismáticos é confiarmos que o Espírito Santo dá carisma, dá dom aos cristãos. Em segundo lugar, ser carismático é ter o desejo profundo de levar o Evangelho a criatura. Se repararmos no texto que lemos
e noutras manifestações da entrada do Espírito Santo na vida de uma ou mais pessoas, através de línguas, por exemplo, foi sempre no sentido de reconhecer a grandeza de Deus e ter o desejo de partilhar a palavra a todas as pessoas. A grande lição que nós aprendemos em Atos 2 não é falar línguas terrenas e muito menos línguas celestiais. A grande lição que nós aprendemos em Atos 2 é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, teremos o desejo de partilhar a palavra de Deus com as pessoas. Enche a nossa vida, enche o nosso coração, enche a nossa alma. Nós queremos partilhar com todas as pessoas. É isso que tem acontecido connosco? Ou ainda andamos à procura das experiências místicas para perceber, Deus está comigo? Relembrando aquilo que foi falado no capítulo 1 e 2, ser cheio do Espírito Santo é ter o desejo de honrar a Deus com a nossa obediência e ter vontade então de partilhar a palavra com todas as pessoas. É verdade que podemos ser tratados com indiferença ou até com gozo. Vemos aqui que os discípulos achavam que os discípulos estavam bêbados. Às vezes as pessoas podem achar isso de nós, que somos malucos, somos doidos. Mas nós não nos devemos importar com aquilo que as pessoas dizem acerca de nós. A nossa identidade não está naquilo que as pessoas dizem acerca de nós. A nossa identidade está naquilo que Deus diz acerca de nós. E o facto de Deus dizer que tu és meu filho, isso deve ser suficiente para nós percorrermos esta vida, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que dizem de nós. E isto dá uma grande tranquilidade, saber que tu és meu. Comprei-te com o sangue do meu filho. Tu és meu. Tenho pena que hoje estraguemos palavras e conceitos fundamentais por causa de interpretações erradas da palavra de Deus. O Pentecostes é marcado pela ação do Espírito Santo na vida dos cristãos e marcada também por cristãos. Terceiro e último lugar. Nós não devemos viver pelas experiências. Nós devemos viver pela fé. A procura desmedida por experiências sensoriais está a fazer com que várias gerações se afastem da palavra de Deus. Por causa disso, fazem coisas que apenas agradam às pessoas e lhes estraga um tipo de experiência para terem as pilhas carregadas diariamente. Mas quero dizer-vos uma coisa. O culto é para Deus, não é para nós. Nós, por isso, cultuamos ao Senhor com aquilo, da forma que Deus diz que quer ser cultuado. Por isso nós não fazemos aquilo que nós mais gostamos. Nós fazemos aquilo que Deus quer. Porque o culto é para Deus. E ao cultuarmos a Deus, as nossas vidas irão crescer. Iremos ter o desejo de estar em comunhão uns com os outros. Iremos ter o desejo de ler a palavra, de estar em oração e o desejo de falar de Cristo. E um dos grandes problemas com este tipo de coisas é perceber que as pessoas à base deste tipo de experiências sensoriais, à procura destas aspirinas espirituais, só assim é que acham que a sua vida faz sentido. E daí que também acontece que as pessoas fazem da religião quase como uma droga. Mudam de igreja, mudam. Quando esta chega àquilo que eu preciso, muda para outra porque já tem que ter uma experiência nova. Aquela já não lhe chega. A pessoa não está preocupada onde é que a palavra é pregada. Está a pensar onde é que se sente melhor, onde é que pode ter algum tipo de experiência diferente. Isto é perigoso. Não tenhamos medo de sermos chamados de puritanos ou até legalistas. Normalmente esta é a ofensa que fazem. Mas a nossa chamada é sermos fiéis a Deus em todos os momentos. Posto isto, sermos carismáticos é sermos ousados a pregar o Evangelho, para que este transforme a vida das pessoas. Mais uma vez, e desculpem a repetição, eu não sei se anda à procura de experiências. O que eu sei é que o apóstolo Paulo teve uma experiência e teve que ficar calado durante 15 anos, sem poder falar daquilo. Porquê? Porque não são as experiências que dão um atestado de competência da vida espiritual das pessoas. Eu tive esta experiência. Nesta igreja há esta experiência. Isso não é um atestado de competência de uma igreja. Nesta igreja pregam a palavra do Senhor fielmente. Ok, aqui está. Aqui esta é uma igreja bíblica. Eu já vi muitos cristãos sérios a terem experiências
Mas também já vi muitos cristãos sérios que nunca tiveram qualquer tipo de experiência diferente, a não ser uma vida normal. No entanto, todos eles eram felizes com Jesus, porque sabiam que em Jesus tinham tudo o que mais precisavam. Dizem que tudo o que é bom acaba depressa, mas quero dizer, aqueles que confiam em Jesus podem ter a certeza que tudo aquilo que é bom durará para todo o sempre. Cristo veio até à cruz para dar a sua vida por todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que merecem o castigo de Deus. Por isso, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E não há salvação fora do Senhor Jesus. Procuremos então viver em santidade e procuremos testemunhar a toda a criatura. Oremos para sermos uma igreja carismática, uma igreja ousada no testemunho, uma igreja que reconhece que tem dons dados pelo Espírito Santo. Oremos para que Deus se manifeste nas nossas vidas, porque precisamos da sua presença em nós. Se estiver a pensar em desistir, quero dizer, não faça isso. Em Cristo, a nossa vida faz sentido, independentemente de termos ou não termos, perdemos ou não. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém? Vamos orar. Bom Deus e nosso Pai, estamos muito gratos pelo Teu amor. Estamos gratos, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, o qual nos capacita com dons, o qual nos capacita com o Teu poder para podermos pregar a Tua palavra a todas as pessoas. Ajuda-nos a sermos então uma igreja carismática, uma igreja que reconhece a presença do Teu Espírito Santo, uma igreja também que tem o desejo ardente de falar de Cristo a todas as pessoas. Perdoa-nos pelas vezes em que nós, com medo daquilo que as pessoas possam dizer acerca de nós, com medo da nossa reputação, as nossas bocas ficam fechadas em vez de se abrirem e falar da esperança que há em Cristo. Vem, pois, abençoar, vem, pois, ser com cada um de nós. É no nome de Jesus que nós